Oi, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente no Ouro Fino em Campo. Hoje é 13 de outubro, Dia Mundial do Ovo, um dos alimentos mais completos e acessíveis para a população. Então, muito obrigado a você, produtor, produtora, pela dedicação em levar esta importante fonte de nutrição animal até a nossa mesa. O uso correto dos produtos é fundamental para o sucesso no controle da mastite. A veterinária Bruna Gomes traz agora para a gente como deve ser o uso dos nossos antibióticos e do selate, que é o selante intramamário, para ser usado no período de secagem. Oi, Márcios. O protocolo de secagem é bastante importante para a gente controlar as mastites que vieram da lactação, que se finalizou, impedir que a vaca tenha novas infecções, principalmente durante o período seco e, claro, impedir que essas mastites que são originárias do período seco apareçam aí no início da próxima lactação como mastite clínica. Então, a gente aproveita um descanso fisiológico desse animal entre duas lactações para a gente fazer o controle da mastite também durante o período seco. Então, é super importante nos atentar nos fatores e no passo a passo que a gente deve fazer lá na fazenda. A vaca, então, vai ser ordenhada, a última ordenha desse animal. A gente vai fazer o pós-dipping da mesma forma. Depois do pós-dipping, nós vamos fazer a secagem desse teto. É importante que a gente faça uma toalha por teto, né? Cada animal ali sendo bem seco, bem limpo, bem higienizado. Depois disso, nós vamos fazer a asepsia da ponta desse teto com o álcool 70. Então, a gente pode pegar um algodão, uma gaze, limpar bem a pontinha desse teto aí, para que a gente não carregue nenhuma bactéria para dentro do teto desse animal. Então, nós vamos fazer o antibiótico no primeiro passo, aplicaremos uma bisnaga por teto, da maneira mais asséptica possível, evitando que esse teto bata nos nossos braços ou na mão do ordenhador, que porventura tem que estar bem limpa, ok? Então, nós vamos fazer a aplicação primeiro do antibiótico e nós vamos fazer uma massagem em cada teto de baixo para cima. O intuito do antibiótico é que ele vá até a cisterna desse teto. Então, a gente precisa que esse antibiótico vá para todo o úbere desse animal. O segundo passo é a aplicação do selante e esse é muito diferente do antibiótico. Nós vamos aplicar uma bisnaga por teto, porém a gente não faz a massagem. É muito importante que a gente faça o garrote logo na extremidade, na base desse teto. A gente faz a aplicação do selante e aí sim a gente não faz a massagem. Porque o que a gente quer é que o selate fique no teto do animal. A gente quer que ele faça uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Então, primeiro a gente faz a aplicação do antibiótico, Ciprolac vaca seca, Mastifin vaca seca, e depois a gente faz a aplicação do selate, que vai ficar no teto, no canalzinho do teto. E após o procedimento, é importante que a gente faça a repetição desse pós-dipping, que é o desinfetante externo, que vai ser aplicado ali em cada teto dessa vaca, e libera essa vaca que vai ser seca num ambiente confortável. As vacas secas devem ser liberadas sempre no ambiente confortável, com a dieta adequada, para que a gente garanta um excelente período seco até a próxima lactação. Obrigado, Bruna, pelas suas informações. A gente faz agora um rápido intervalo, mas fique com a gente, porque no segundo bloco a gente continua falando sobre mastite. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o indectocida da Ouro Fino, à base de ivermectina. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o indectocida da Ouro Fino, à base de ivermectina 4%, que combate e controla com ação prolongada os vermes, bernes e carrapatos.
Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longa ação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o Indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Conte com um Indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. Quem cuida da pecuária sabe o amor, respeito e gratidão que temos por esses animais. São eles que nos proporcionam tantos benefícios para uma vida saudável e balanceada. E enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Buscamos ser sustentáveis, ao mesmo tempo que produtivos. Pois somos um único ecossistema e queremos a saúde do todo. Para isso, é preciso sermos criteriosos e encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade. Dulax, os 2X da questão. Uso consciente e longa proteção para a saúde do seu rebanho. Estamos de volta. E o assunto ainda é mastite aqui no Ouro Fino em Campo. Nós conversamos com o professor Marcos Veiga, da USP. Ele é um dos principais especialistas no assunto aqui no Brasil e dá detalhes para o controle efetivo da doença. Para que a gente possa saber se a vaca ou se a fazenda tem um problema de mastite, nós temos 2 tipos de mastite que o produtor vai conseguir diferenciar de uma forma relativamente simples. O primeiro tipo de mastite é a mastite clínica. É aquela mastite na qual o leite da vaca tem alteração. Por exemplo, o leite tem alteração com a presença de grumos, com a presença de pus, com a presença de coágulo, ou seja, o leite fica diferente visualmente. Então, o produtor faz o teste, que a gente chama teste da caneca, e ele consegue visualizar, ele consegue perceber a diferença. Esse é o primeiro tipo de mastite. O segundo tipo é um tipo de mastite que a gente chama de mastite subclínica, que não tem alteração visual, ou seja, aparentemente a vaca está sadia, está normal, ela está sem nenhum tipo de alteração visível. E para esse tipo de mastite nós temos que ter algum teste, e os testes hoje mais usados são 2. O primeiro é um teste que a gente chama de CMT. Então, CMT é um teste que é feito ao pé da vaca e que é possível identificar se a vaca tem ou não alteração. Então, o próprio produtor pode fazer isso na fazenda, ou é possível fazer um teste no laboratório que a gente chama de contagem de células somáticas. Então, a vaca com mastite subclínica, a gente não consegue identificar pelo olho, a gente tem que ter um teste que pode ser o CMT, que o próprio produtor pode usar na própria fazenda, ou esse teste da contagem de células somáticas, e daí nós temos laboratórios em vários estados do Brasil. Geralmente os laticínios têm acesso, têm contato com esses laboratórios, então o produtor, por meio do laticínio, consegue chegar nesses laboratórios. Então, a doença em si, ela se manifesta por meio de uma inflamação. E as causas dessa inflamação, geralmente, é por meio de uma contaminação. Então, tem uma bactéria, tem um micro-organismo que contamina a glândula mamária e causa essa infecção. Essa infecção tem duas principais origens. Ela pode ser uma mastite, que a gente chama de mastite contagiosa, na qual tem uma vaca doente na fazenda e essa vaca doente transmite para outra vaca, ou seja, é uma transmissão de animal para animal. Essa mastite é causada principalmente por algumas bactérias que têm essa característica de ser transmitida de vaca para vaca. O segundo grupo de causas, respondendo à pergunta quais são as causas da mastite, é um grupo de bactérias que vem de onde a vaca deita, de onde a vaca fica. É o que a gente chama de mastite ambiental. Então, a vaca pode ter uma mastite contagiosa, que é
uma vaca doente transmite para outra, ou a mastite ambiental, ou seja, a origem está no ambiente que a vaca fica, que a vaca entra em contato. Então pode ser a cama, pode ser a pastagem, pode ser o lugar onde a vaca deita, pode ser um piquete, pode ser uma instalação que a vaca, o curral, a instalação onde a vaca fica. E daí, não é possível a gente identificar visualmente qual é o tipo de mastite. A gente tem que coletar uma amostra de leite da vaca doente, daí mandar para um laboratório e daí vem uma identificação da bactéria e pela identificação da bactéria é possível saber se é mastite contagiosa ou a mastite ambiental. Hoje, o que a gente tem de disponível são ferramentas que vão diminuir a chance da vaca ter a doença, ou seja, medidas preventivas, ou seja, fazer um bom manejo de ordenha. Bom manejo de ordenha pressupõe, por exemplo, a pessoa ter boa higiene durante a ordenha da vaca e fazer duas medidas muito importantes, que é o pré-dipping, ou seja, mergulhar o teto na vaca numa solução desinfetante, ou, na verdade, conjuntamente fazer também, após a ordenha, o que a gente chama de pós-dipping. Pós-dipping nada mais é do que, após a ordenha, desinfetar o teto da vaca com a solução desinfetante. Então, essas duas medidas são as medidas talvez mais importantes do ponto de vista de prevenção. Além disso, é importante também o produtor ter medidas gerais, como medidas de higiene, onde a vaca deita, onde a vaca fica, evitar que a vaca entre em contato com esterco, com lama, com barro, com umidade, com matéria orgânica e, paralelamente a isso, se o produtor usar equipamento de ordenha, que esse equipamento de ordenha esteja funcionando bem, né? O equipamento de ordenha é uma máquina e toda máquina precisa de manutenção, precisa de ser feita uma manutenção periódica. Além dessas medidas que são preventivas, nós temos também que nos preocupar com as vacas doentes, ou seja, só para vocês terem uma ideia, a média de vacas com mastite clínica no Brasil é por volta de 8%, ou seja, de cada 100 vacas produzindo leite, em um mês, cerca de 8% das vacas têm mastite clínica. E essa mastite clínica, geralmente, a recomendação é que seja feito o tratamento com o uso de antibióticos. E daí hoje nós temos um sistema que, antes de usar o antibiótico, faz um diagnóstico da mastite na própria fazenda, né? É o que a gente chama de tratamento seletivo. Ou se a fazenda não tiver essa opção, a melhor recomendação que a gente tem é que seja feito tratamento com antibiótico naqueles casos mais simples, com antibiótico intramamário, com a bisnaga de antibiótico intramamário. Então, esse é o primeiro tipo de tratamento contra a mastite. Em relação à mastite subclínica, a média no Brasil é de cerca de 40% das vacas tem mastite subclínica, ou seja, de cada 10 vacas que o produtor tem, 4 em média estão doentes. E o que a gente faz com essas 40% das vacas? O momento mais adequado para tratar essas vacas é no momento da secagem. Então, no final da lactação, quando é feita a interrupção, encerra a lactação da vaca, a recomendação é que cada quarto mamário seja aplicado, seja administrado uma bisnaga de um tratamento, que a gente chama de tratamento de vaca seca, e daí esse tratamento de vaca seca aplicado na secagem é o melhor momento para a gente resolver aquele problema da mastite subclínica. Então, nós temos tanto medidas preventivas, né? Como eu falei, higiene, boa rotina de ordenha, manutenção do equipamento de ordenha e do ponto de vista de tratamento, ou seja, para as vacas que já estão doentes, no caso da mastite clínica, a recomendação é tratamento com antibiótico intramamário ou, no caso da mastite subclínica, aguardar o fechamento da lactação, né, a secagem, para fazer o tratamento de vaca seca. Obrigado, professor, e é sempre uma honra poder contar com a sua colaboração aqui no Ouro Fino em Campo. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até mais.